E também agradecer a Deus, louvar a Deus pela vida da minha amada e digníssima esposa, missionária Neide. Eu amo a sua vida. Minha amada. Oh, glória. Eu falo para ela assim, eu quero amá-la. Ela ri, não sei por que ela ri. Eu quero amá-la. Oh, glória. Deus abençoe. Minha amiga, minha esposa, minha conselheira e minha pastora. Glória a Deus por isso. Todos digam amém. Quem achou, diga amém. Eu quero ser bem breve aqui, meus irmãos. Aquilo que Deus pôs no meu coração nessa palavra. Resumidamente, para não tomar tempo e nem cansar os irmãos. Entregar aquilo que Deus pôs no meu coração em nome de Jesus. Todos acharam? Carta aos Hebreus, capítulo 9. Todos acharam? Quem achou, diga, eu amo a palavra. Pode dizer com força, eu amo a palavra. Como você é casado e ama a sua esposa, nem que às vezes você não trata como deveria, mas isso não quer dizer que você não ama. Ok? Então fala assim de novo, eu amo a palavra. Amém. Hebreus capítulo 9 diz assim a palavra de Deus. Ora, também o primeiro tinha ordenança do culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Verso 3. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto, e sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora, particularmente, ou parte a parte. Todos digam glória a Deus. Se assente por gentileza. Meus irmãos, eu peço por gentileza aos irmãos atenção, toda atenção, nesses primeiros 5 ou 10 minutos aqui, para você entender o real propósito de tudo isso que Deus fez, desde o princípio da criação, até os dias de hoje. Por que você está na igreja? O que você vem fazer na igreja? Por que servir a Deus? Talvez você se pergunta, o que eu devo fazer para ser cristão de verdade? Qual o real propósito de estar na casa de Deus, ou de servir? O que eu tenho que fazer? Como eu tenho que fazer? O que é um culto? O que é cultuar a Deus? Como eu devo adorar? E o que é adorar a Deus? Talvez há muitas dúvidas no seu coração acerca de servir a Deus, acerca de cultuar a Deus, na igreja, nos dias de hoje, no cumprimento do Evangelho. O que é Evangelho para você? Talvez se eu for fazer mais algumas perguntas aqui, possa ser que você não consiga achar a resposta do que você vem fazer na igreja e o propósito em tudo isso. Como tudo isso começou? Como Deus planejou tudo isso? Como Deus preparou tudo isso? E qual a formação de tudo isso? Para que a gente chegasse até aqui no dia de hoje. No princípio de tudo, quando Deus cria todas as coisas, cria os céus e a terra, Deus ele vai formar o homem, porque a sua imagem já tinha sido criada desde a eternidade. Então Deus forma o homem do pó da terra, e ele planta um jardim no Éden, e põe o homem lá dentro, para cultivar, para preparar a terra, para semear e para colher. Então quando Deus põe o homem dentro de um jardim, o homem ainda não tinha esposa. E eu quero abrir um parênteses aqui, para te dizer algo muito importante. Talvez vá alegrar o teu coração, ou talvez você possa até ficar chateado, mas não fique, é a palavra de Deus.
Deus ele põe o homem sem esposa. Só tem ele lá. Ele está sozinho, carente. Só que quando Deus olha e vê que ele está obedecendo a sua ordem, obedecendo a sua palavra, Deus olha e diz assim: não é bom que o homem esteja só, porque ele está trabalhando, ele está cultivando, ele está semeando. Então quando o homem cumpre a palavra de Deus e semeia, quando ele prepara, que é o símbolo do trabalho, o símbolo da prosperidade, que é colher, aí Deus lhe dá uma esposa. Quando o homem obedece a Deus e ele põe no seu coração que ele precisa trabalhar, que ele precisa gerar fruto, que ele precisa prosperar, para que ele tenha uma esposa, Deus ele prepara uma esposa. Deus põe um homem no jardim para cuidar de uma flor, para que Deus possa lhe entregar uma esposa. Para de graça, irmão. Você não entendeu uma palavra dessa? Só as mulheres aqui, cada uma me dá R$50 depois no final do culto. Faz a fila aqui. Eu vou falar de novo para você pegar esse negócio aqui. Deus ele pôs o homem dentro de um jardim para cuidar de uma flor. Ele precisava aprender a cuidar de uma flor para que Deus pudesse te dar uma esposa. Oh, glória a Deus. Põe dentro de um jardim para tirar todo o cavalismo, toda a ignorância, toda a jactância, para tirar toda a arrogância, para Deus poder dar uma esposa a ele. Diga glória a Deus por isso. Só que o plano de Deus, presta atenção nisso aqui. O plano que Deus tinha para a humanidade era de ter um só lugar, lugar santíssimo, um lugar santo, aonde Deus descia para falar com o homem, aonde Deus descia para conversar. É interessante que no tempo de Adão, antes do pecado, não era o homem que ia para o culto, era Deus que ia para o culto. Deus ele se preparava, levantava do trono. Isso aí é eu, irmão, está na Bíblia não, isso aí é eu que estou falando. Se preparava, pastor Marcos, se levantava do trono, aí os querubins se ajeitavam, já preparavam, falavam, vai acontecer alguma coisa. Quando ele se levanta, é mistério. Para onde o Senhor vai? Aí Deus olhava, eu vou para o culto. Mas como assim para o culto? Vou para o culto. Na onde? Lá no jardim. Vou cultuar com Adão. Então a Bíblia diz que Deus descia para falar com Adão, para conversar com Adão no jardim. Então Adão, antes do pecado, ele não conhecia noite, ele não conhecia treva, porque durante o dia ele estava no jardim trabalhando. Quando era na viração, que é às 6 horas da tarde, Deus descia, e a Bíblia diz que Deus é uma luz inacessível. Quando Deus descia não tinha trevas. Quando ia amanhecer o dia, Deus voltava para o seu trono. Então Adão, antes do pecado, nunca conheceu treva, nunca conheceu a noite. E eu quero abrir um parênteses aqui para te dizer algo muito interessante, porque dizem a idade da terra, e não tem como prever a idade da terra. E eu desafio qualquer estudioso e teólogo da face da terra que prova qual a idade que a terra tem. Se você puder provar a idade que a terra tem, você vai ter mais poder do que Deus. Porque antes dele criar os luminares, que ele separou e chamou dia e chamou noite, lá no capítulo 1, no verso 14, aonde Deus ele vai dar nome às luminares, que vai fazer a separação de dia e noite, ano e semana. Até lá não tinha nem dia, nem mês, nem semana e nem ano. Como podemos saber qual a idade que a terra tinha? A partir do verso 14 para trás, não tem dia, não tem hora, não tem semana, não tem mês e não tem ano. Então não tem como prever a idade que a terra tem, e ponto final, acabou. Agora, quando Deus ele prepara todo esse jardim e põe Adão dentro do jardim, aí ele tira a Eva da costela de Adão. Quando Deus ele põe o casal dentro do jardim, a Bíblia diz que eles pecam, eles cometem um pecado terrível. Ele desobedece a palavra, uma das maiores ordenanças na Bíblia, um dos maiores versículos da palavra de Deus, é o Salmo 103, no seu versículo número 20, que os anjos obedecem à voz da sua palavra, por isso eles não pecam, por isso eles não pecaram. E há um segredo muito interessante na Bíblia, que é os 2 maiores versículos da Bíblia, para mim, no meu entendimento, muito pequeno, que os 2 maiores versículos da Bíblia, e os 2 versículos mais poderosos da face da terra, é de Romanos capítulo 10 e Levítico capítulo 18. Está aí todo o segredo, por que Jesus ressuscitou. Todo o mistério está desenrolado aí, todo o segredo da ressurreição de Cristo. Por que Jesus ressuscitou? Está em Romanos capítulo 10, mas não dá tempo de falar disso agora.
porque a obediência à palavra de Deus e à lei, quem cumprir toda a lei, ele ganha a ressurreição. Então Jesus cumpriu toda a lei, ele cumpriu toda a palavra, ele cumpriu toda a ordenança, ele não pecou, ele não mentiu, ele não falhou. Oh, glória ao nome de Jesus. Por isso ele ressuscitou. Oh, glória, estou sentindo Deus aqui já. Oh, glória ao nome de Jesus. Todo o segredo porque Jesus ressuscitou está aí. E Paulo, ele descobre esse mistério. Agora, eu quero entrar aqui no tabernáculo, mas o centro da mensagem aqui é a arca do concerto. Eu quero chegar lá. A formação do tabernáculo. Por que Deus pede para Moisés criar um tabernáculo, fazer um tabernáculo com os utensílios, com tudo, todo aquele ornamento, tudo aquilo? Por quê? Qual o propósito disso? Isso aqui está a formação, Gênesis capítulo 1. Está a formação de tudo. O jardim é o lugar santíssimo, aonde Deus manifesta a tua glória, aonde Deus desce para se comunicar com o homem. O jardim é o lugar santíssimo. Percebe que Adão e Eva cometem pecado. Deus vai expulsar eles do jardim. Quando eles são expulsos do jardim, o jardim é quadrado. É a forma, é a mesma forma da Nova Jerusalém, ela é quadrada. Quando ele é expulso do jardim, Deus vai colocar 2 querubins guardando a entrada. Por quê? Porque o homem não tinha comido, Adão não tinha comido da árvore da vida, o que Deus tinha ordenado que eles comessem de todas as árvores, menos do conhecimento do bem e do mal. Só que eles não comeram da árvore da vida. Como eles não comeram e eles pecaram, Deus tira eles do lugar santíssimo e põe 2 querubins para guardar a entrada, para que eles não comam da árvore da vida e se tornem pecadores eternos. Deus não queria isso, não teria mais salvação. Por isso Deus expulsou do jardim. Quando ele é expulso do jardim, ele está no Éden, mas fora do jardim. Quando eles estão no Éden, eles têm filhos e filhas. Primeiro eles tiveram filhas, também é um mistério aí. Depois tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Quando tiveram esses filhos, eles estão agora no Éden, um lugar santo. Eles não poderiam entrar mais no lugar santíssimo. Ia ter que passar por um processo a partir daí. Tinha que passar por um processo para poder retornar ao lugar santíssimo, ou santo do santo. Quando ele está no Éden, é o lugar santo. Aí Caim e Abel, eles partem para o campo. Lá no campo, Caim mata Abel, derrama sangue do seu irmão. Lá no campo se torna o átrio. E Deus vai ordenar, e Deus tira essa cópia, está todo o modelo aqui no Gênesis capítulo 1, todo o modelo do tabernáculo, toda a formação do tabernáculo. Essa formação diz que o lugar santíssimo era o jardim, o Éden era o lugar santo, e o campo é o átrio, onde foi derramado sangue. Quando Deus vai mandar Moisés fazer o tabernáculo, ele manda fazer com o átrio, aonde vai alguns utensílios. Ele manda fazer o lugar santo, aonde tem utensílios também. E ele manda fazer o lugar santíssimo, aonde está o utensílio mais sagrado do tabernáculo, que é a arca do concerto. É o utensílio mais sagrado que tem, vai ficar no lugar santíssimo, que é o jardim. Quando ele manda fazer esse tabernáculo, você percebe que ele vai mandar, vai ordenar, que ele vai esculpir 2 querubins no primeiro, no segundo véu, aonde divide o lugar santíssimo, para lembrar eles do pecado de Adão, que ele não pode entrar lá dentro, vai ter que passar pelo processo. E que processo é esse que eu preciso passar para entrar no lugar santíssimo, para receber a glória de Deus? Quando você chega na igreja, você chega em trevas, não tem jeito. Você precisa passar por um processo. Você precisa aceitar que Deus mude a tua vida. Você precisa aceitar que Ele trabalhe e que Ele tenha liberdade na tua vida. O Espírito Santo precisa ter liberdade para trabalhar. Você precisa abrir o teu coração. Você precisa passar pelas águas do batismo para poder chegar até a mesa. Você não pode entrar no lugar santíssimo sem passar pelo processo. Para receber a glória de Deus, terá que haver um processo em tudo isso. Então, o primeiro lugar, que é o átrio, tem um altar de sacrifício, aonde o sacrifício é derramar o sangue. Esse altar tem 4 chifres, vai ser derramado o sangue lá. Não pode passar pelo altar sem o sacrifício. Você não pode entrar direto sem se sacrificar. Só que o apóstolo Paulo, ele traz essa revelação para os dias de hoje. E ele diz assim: cultuai a Deus com entendimento, com o seu corpo vivo, em sacrifício a Deus. Romanos capítulo 12. Então o seu sacrifício é através do seu corpo.
Você não precisa mais derramar sangue. Você não precisa mais matar animal nenhum. Mas o seu sacrifício é estar na presença de Deus. E lá fora, no campo, tem um altar de holocausto. Esse altar de holocausto era servido para depois que você derramasse o sangue, você ia lá fora com o cordeiro para queimar ele completo no altar de holocausto. Porque a carne precisa ser queimada lá fora. A carne tem que ser queimada do lado de fora. É lá fora que você tem que queimar a carne. É lá fora que você tem que resistir às paixões. É lá fora que você tem que resistir ao pecado. É lá fora que você tem que resistir para que você não traga pecado para dentro da igreja. É lá fora que a carne tem que ser queimada. Quando você queima a carne, aí você entra no átrio de Deus. Você começa a se aproximar dele. Quando você começa a se aproximar de Deus, você vai fazer o seu sacrifício. Depois do sacrifício, tem uma bacia com água. Essa bacia com água, ela era feita dos espelhos das mulheres. Eles pegaram os espelhos das mulheres e derreteram. Era de bronze. Quando colocava água dentro dessa bacia de bronze, era um espelho. Você refletia o seu rosto nessa água. Então depois do sacrifício, ele entrava para a bacia para se lavar. Quando o sacerdote chegava até a bacia, que ele olhava para a bacia, ele estava olhando para si mesmo. Então quando você entrar na casa de Deus, quando você querer entrar no Santo do Santo, você precisa olhar para si mesmo. Porque depois dessa bacia tem uma mesa com pães para você se alimentar da palavra de Deus. Mas tem que passar pela bacia, tem que olhar para si mesmo, sem olhar para ninguém. O primeiro olhar que você tem que ter é para si mesmo, para suas falhas, para os seus erros. Os erros dos outros não diz respeito a você. Os erros, as falhas dos outros não te diz respeito. Você precisa olhar para você. Você precisa consertar você para poder entrar na presença de Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Receba a presença de Deus aí nessa noite. Receba. Olha para si mesmo. E foi daí que o apóstolo Paulo tirou aquela palavra. Oh, glória ao nome de Jesus. O apóstolo Paulo, ele é fora de série. Examinai, pois, o homem a si mesmo, depois come do pão. A bacia com água, ela fica antes da mesa com os pães. Aí o apóstolo Paulo olha e diz: examina, pois, o homem a si mesmo. Depois que você se examinar, aí você pode comer desse pão. Símbolo da ceia do Senhor. Ninguém pode passar pela ceia, ninguém pode ceiar a Deus sem que antes passe pela água. E diga-se de passagem, hebreu, a palavra hebreu quer dizer transpassador de água, aquele que passa pela água. Por quê? A primeira vez que a palavra hebreu surge na Bíblia, primeira vez, é em Gênesis capítulo 14, quando tem uma briga, tem uma guerra lá de 5 reis contra 4. Nessa guerra sobrou alguns, correu, fugiu. Aí Abraão chega e eles chamam, encontra Abraão do outro lado do rio Eufrates. Josué capítulo 24, verso 2 e 3, diz que Abraão passou pelo rio Eufrates. Isso é um símbolo do batismo. A arca de Noé, 1 Pedro capítulo 3, verso 20 e 21, revela que é uma figura do batismo. Eles foram batizados nas águas. Quem não quis se batizar nas águas, morreu. Somente a família de Noé passou. Então sem passar pelas águas, é impossível você ceiar. Você não pode ceiar sem antes passar pelas águas. Isso é um princípio bíblico. Percebe que o povo, quando vai na travessia do Mar Vermelho, aquilo é um batismo. É um batismo de Moisés. Só que o povo passou pelas águas do Mar Vermelho, símbolo do batismo nas águas. Depois que eles passaram, depois de muitos anos, já havia uma nova geração. Não tinha como voltar missionárias do Senhor. Não tinha como voltar para batizar novamente. Estava muito longe. Aí Deus olha, é só deserto, não tem água. Como que eu vou me batizar sem que tenha água? Como que eu vou me batizar nas águas sem ter água? Mas eu quero dizer uma coisa para você aqui nessa noite. Ainda que não tenha solução, ainda que não tenha expectativa nenhuma, você serve a um Deus que tudo pode, que tudo vê. Você serve a um Deus que é criador. Você serve a um Deus que prepara água no deserto. Você serve a um Deus que prepara comida no deserto. Você serve a um Deus que é todo poderoso. Aí o apóstolo Paulo tem uma revelação tremenda. O apóstolo Paulo, ele olhando essa passagem,
ele vê que Deus, ele dá uma ordem a Moisés: fala para o povo, procura os montes, procura os lugares altos e sobe que eu tenho um mistério para eles lá. Quem não é batizado vai ser batizado agora. Aí Deus olha para a nuvem e manda encher de água as nuvens. Deus dá ordem às nuvens para que encham de água. Aí ele sobe no lugar, sobe nas montanhas, e Deus passa com a nuvem no meio deles. Aí o apóstolo Paulo tem a revelação, 1 Coríntios capítulo 10, verso 2: e todos foram batizados em Moisés no mar e na nuvem. Oh, glória ao nome de Jesus. Ninguém fica, irmão, sem obedecer a palavra. Só não obedece quem não quer. A providência chega, a palavra chega, Deus está aí, o anjo vem, o Espírito trabalha. Só não aceita quem não quer. Oh, glória a Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Quando ele passa pela bacia, que tem que olhar para si mesmo, o apóstolo Paulo tem a revelação e escreve a carta a Timóteo e diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Oh, glória a Deus. Pastor, como eu sei que eu estou aprovado? Como eu devo saber se eu estou aprovado ou não? É muito fácil. O próprio texto te revela isso. O versículo te revela isso. Procura apresentar-te a Deus aprovado, com quem não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então você vai precisar olhar para a bacia, olhar para si mesmo e dar uma olhadinha para trás. Se você não tiver do que se envergonhar, meu irmão, tenha certeza de uma coisa: você está aprovado diante de Deus. Mas se você tem do que se envergonhar, sinto muito em te dizer, procura apresentar-te a Deus aprovado. Procura tratar lá fora para ser aprovado aqui dentro. Procura andar certo lá fora para ser aprovado aqui dentro. Quando você olhar para trás, você não pode ter do que se envergonhar, e tem que manejar bem a palavra da verdade, porque ela é a verdade. Oh, glória a Deus, aleluia. Depois que passa pela bacia, chega até a mesa dos pães, se alimenta. Tem um outro altar, altar de incenso. Esse altar ele era usado pelo sacerdote com incenso. O sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo com incenso. A fumaça cobria o ambiente. A fumaça, quando cobria o ambiente, Deus se manifestava no meio dos querubins. A presença de Deus e a glória de Deus era manifestada no meio dos querubins. Entre um e outro, eles estavam com os rostos virados para a tampa do propiciatório. O que é propiciatório? É a tampa da arca. Essa tampa, ela era do mesmo tamanho da caixa. E é um mistério muito tremendo aqui. A caixa era feita de madeira de acácia e era coberta de ouro por dentro e também coberta de ouro por fora. A caixa de madeira é o símbolo perfeito de Cristo. O Cristo que ele encarnou no homem, na natureza humana. Então Cristo veio com a natureza humana e ele foi revestido da glória de Deus. Ele foi revestido do poder de Deus, que é simbolizado no ouro, que está cobrindo a tampa, que está cobrindo a caixa de madeira. Então quando Jesus, ele vai se revelar aos homens, ele vai nascer, ele ainda era a arca no Antigo Testamento, porque ele não pode se revelar aos homens. Deus tem a necessidade de se manifestar no meio do povo, porque a vontade de Deus é estar no meio do povo. A vontade de Deus é estar sempre no meio, perto do povo. A vontade de Deus é de nunca ter saído de perto. A vontade de Deus é de estar sempre colado com o povo. Então ele não pode descer sem o Filho. Deus, ele não anda sem o Filho, porque o Filho era a palavra, o Filho era a luz inacessível que andava nele. Eles dois é um só. Então Deus não pode se apresentar sem um Filho. Então ele manda fazer uma caixa com a natureza humana do Filho e com a glória e o poder de Deus revestindo a natureza humana. Então Deus, ele vai precisar esconder essa arca e ela nunca mais será vista. Então ela vai ser desfeita, e não dá para falar sobre isso. Então ela vai ser desfeita futuramente. E o profeta Jeremias tem uma revelação sobre essa arca, que ela não seria mais vista e não seria mais refeita. Jeremias capítulo 3. Quando Jeremias tem essa revelação, Jeremias, ele tinha preocupação, ele também recebe a revelação de que Israel iria ser destruído, Israel ia ser tomado, o templo ia ser destruído. Então o profeta Jeremias, ele entrega essa profecia para o povo, e toda vez que Deus falava com o profeta, ele pegava a arca e escondia. Segundo a história,
Diz que Jeremias, ele escondeu a arca no Monte Nebo, para que os inimigos não levassem a arca embora, para que a presença de Deus não saísse no meio do povo. O maior símbolo da presença de Deus não pode sair do meio do povo. A presença de Deus, ela não pode se retirar do meio do povo. A presença de Deus é essencial na vida do povo. Por isso que é o utensílio mais sagrado que tem. Você não pode perder a presença. Você não pode trocar a presença. Você não pode deixar a presença por qualquer coisa. A presença não pode ser substituída. O profeta escondia a presença para preservar a presença de Deus. O crente, homem de Deus e mulher de Deus, ele precisa preservar a presença. Como eu faço isso, pastor? Ah, meu irmão, eu sinto muito, mas eu vou ter que te falar. Você precisa preservar a presença de Deus, principalmente no teu corpo. Oh, glória ao nome de Jesus. Crente não pode expor o seu corpo. Ele precisa preservar a presença de Deus, porque foi a presença que te levantou, foi a presença que te exaltou, foi a presença que te libertou. Sem a presença você não estaria aqui. Sem a presença você teria morrido. Oh, glória ao nome de Jesus. Saio Remindacaia, surremindaraia. Oh, glória ao nome de Jesus. Não viva sem a presença. Não substitua a presença. Não tire a presença da tua vida. Oh, glória ao nome de Jesus. Não troca a presença por uma festinha. Não troca a presença por uma saidinha. Não troque a presença por rabaca. Me dará súria. Ela mandorei faz. Sem a presença eu não saio daqui. Sem a presença eu não vou. Sem a presença eu não faço. Sem a presença eu não caminho. Sem a presença eu não prego. Sem a presença eu não canto. Sem a presença eu não vou à igreja, no trabalho. Sem a presença não tem saúde. Sem a presença não tem nada. Não tem nada. Sem a presença você não é ninguém. Sem a presença nem nome você tem. Sem a presença, meu irmão, mandarácia, me dará surremia. Urabá cantoré me dácia, alablaia suramindarábria, urabá canto que me darácia. A prosperidade vem através da presença. O ministério vem através da presença. A presença dele, a glória dele, quando ele se manifesta no meio do povo. Oh, glória a Deus. Orabaca. Oh, Espírito de Deus. Oh, glória a Deus. Receba a presença. Receba a presença, só um pouquinho. Receba a presença dele, só um pouquinho, vai. Recebe aí, deixa ele pegar você aí agora. Deixa ele pegar você, porque ele está dizendo: eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu vim aqui hoje, você é arca. Você hoje é a arca. Oh, glória ao nome de Jesus. Tem 3 utensílios dentro da arca. O maná, que simboliza a provisão de Deus, a fidelidade dele no meio do deserto. Oh, glória a Deus. As varas de Arão que floresceu, simbolizando o ofício ministerial. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. E tem as tábuas do concerto, simbolizando a palavra dele. Você é arca, meu irmão, porque dentro de você está a prosperidade de Deus. Ah, meu Deus do céu. Dentro de você tem a provisão. Aonde tu pisar teu pé, a provisão vai. Aonde tu andar, ela vai. Aonde pôr a mão, ela vai. Tu és a arca de Deus. Tu és a arca de Deus. Tem um ministério dentro de você. Tem um ministério. Tem a palavra. Tem a palavra aí dentro. A palavra está aí dentro. A prosperidade está aí dentro. Está aí dentro. Está aí. Bate no peito e diz: eu sou a arca. Fala forte: eu sou a arca. Mais forte: eu sou a arca. Porque a prosperidade está comigo. A provisão está comigo. O ministério está comigo. A palavra está comigo. A palavra está aí. A palavra está aí. A palavra está aí dentro. A palavra está aí dentro. A palavra está aí dentro. Por isso que a revelação, oh, glória a Deus, aleluia. Ora, calaba.
A tampa da arca feita toda de ouro. A tampa da arca feita toda de ouro. E os querubins, uma peça só, batida a martelo, com muito sacrifício, com muito esforço. O que isso quer dizer? O teu ministério é levantado com muito esforço, com muito sacrifício. Tem que trabalhar bastante. Não é de graça. Você precisa se esforçar mais. Diga para o teu irmão, se esforce mais, para que a glória se manifeste na tua vida. Ore mais, para que o poder de Deus desça na tua vida. Leia mais, para que a palavra, a revelação da palavra desça na tua vida. Tem que ter esforço, sacrifício. Oh glória! Os querubins tinham 4 faces: face de homem, de boi, de leão e de águia. Boi ou bezerro, como você preferir. Simbolizando os 4 temperamentos do homem. Aonde Deus se manifesta, aonde a glória dele desce, nos 4 temperamentos do homem. Se ele não trabalhar nos 4 temperamentos teu, irmão, você não vai conseguir se converter. Ninguém se converte, nem você, nem eu, nem ninguém. Os 4 temperamentos do homem estão lá. A face de boi, aquele dia que você vem com essa face, é o dia que você chega com tudo. Você vem para a igreja, você enfrenta chuva, calúnia, você enfrenta tudo, com toda a força, para buscar a Deus. Aí tem aquele dia que você vem com a face de águia, a face de prosperar, a face de que você tem um alvo, você olha longe, você quer que o teu ministério cresça, você tem projetos diante de Deus, com a visão de águia. É a face de águia, isso revela a natureza humana. Mas tem aquele dia que você vem com a face de leão. Quando alguém se levanta, você não vai usar a força do touro para ir buscar, você quer usar logo a força do leão. É o predador que está na tua frente, você quer resolver o negócio, mas não é assim que funcionam as coisas. Aí quando você vem com a face de homem, irmão, é aquele tempo, é aquele período, aquela fase em que você sente a dor da traição, em que você sente as dores humanas, as dores físicas, em que você sente as dores psicológicas na alma. O dia que você está muito triste, o dia que você está com a face de homem, o dia que você vem à igreja. Todos nós temos esses 4 temperamentos. Todo ser humano tem. Todo ser humano passa por isso. Passa por enganações, passa por calúnia, difamações. Todo ser humano passa. E no dia que você vem com a face de homem, é o dia que você sente esse peso, você sente essa carga. A sua alma dói, a sua alma grita, o teu coração grita por justiça. Você pede a proteção de Deus, você pede que Deus faça alguma coisa. Quando você vem com a face de homem, todos nós temos essa face, pastor, essa fase em que você sente a traição, sente a dor de quando traiu. Só que Deus me trouxe aqui nessa noite com uma palavra revelada da parte de Deus. Pode trair, pode enganar, virar as costas, fazer o que quiser. O apóstolo Paulo, quando está no fim da sua vida, ele vai escrever a sua última carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo. Quando ele escreve, ele diz: todos me abandonaram, ninguém ficou comigo, ninguém quis saber de mim, todos me deixaram, me enganou, me traiu, mentiu para mim. Muitos que eu levantei, que eu estendi a mão, que eu ungi, que eu ensinei a palavra, que eu estava lá perto, do lado, eu estava ajudando, mas viraram as costas para mim. Talvez você entrou aqui nesse dia de hoje com a face de homem, se lamentando e preocupado, sem saber o que fazer para resolver, porque uma calúnia se levantou, muita coisa aconteceu, muita traição, você se decepcionou de verdade. Mas eu tenho uma palavra nessa noite. O apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo a carta, ele fala: só um ficou comigo, só Lucas ficou comigo. Lucas acompanhou meu ministério, ele não me deixou, mesmo na prisão, somente ele ficou. Agora eu quero revelar a você aqui o mistério de tudo isso. Por que que Lucas ficou com ele? Por que que Lucas acompanhou até o fim? Porque ninguém escreveu sobre a vida de Paulo mais do que Lucas. Lucas conhecia o ministério dele, Lucas conhecia a família dele, Lucas conhecia a história dele, Lucas conhecia tudo de Paulo. Então ele está lá, e eu tenho uma palavra para o pastor nessa noite. Pode todo mundo abandonar, trair, virar as costas, mas a palavra de Deus que eu tenho nessa noite: só permanece quem conhece a tua história, só permanece quem conhece de onde veio, quem sabe o que passou. Só fica com você quem conhece a tua história, só permanece do teu lado quem conhece a tua vida, quem conhece a tua família. Quem conhece não deixa, quem conhece estende a mão, quem conhece dá do lado. Orabacandarábia, remindarassúria. Conhece, irmão. Ninguém que conhece a tua história vai te deixar. Ninguém que conhece da onde você veio não vai te deixar. Aleluia, aleluia. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória ao nome de Jesus.
Jesus. Quem te abandona não te conhece, quem te deixa não te conhece, quem te trai não te conhece. Oh meu irmão, levanta a tua mão nessa noite, porque tem um que nunca vai te trair aqui, tem alguém que nunca vai te abandonar aqui. Esse é Jesus Cristo, esse é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Rabacalabraçúria, Emindaravassia, Calabaraçu, Emindaraia. Oh, aleluia! Aí tem as argolas e os varais, que ia na arca, 4 argolas e 2 varais. Os varais também tinha madeira de acácia, e era revestida também com ouro. A natureza humana revestida da glória de Deus. É o símbolo da humildade. A humildade, a amizade e o ofício ministerial. As argolas e as varas eram usados para conduzir a presença. Era usado para levar a carregar a presença. E ninguém carrega a presença sem ser amigo. É preciso ser amigo. Para trabalhar junto é necessário ser amigo. Para trabalhar junto é necessário ter humildade. As argolas é o símbolo da humildade, porque um depende do outro. As argolas dependem dos varais, e os varais dependem das argolas. Se não tiver amizade e humildade, não funciona. Não pode carregar a presença. É impossível carregar a presença com inimizade. É impossível carregar a presença. Oh, glória ao nome de Jesus. As 4 argolas também simbolizam um equilíbrio. Ela dá o equilíbrio à arca. Não pode ser 3 nem 5, tem que ser 4. Se for 3, ela vai pender para um lado. Se for 5 também não dá certo, tem que ser 4. É o equilíbrio que tem que ter. Todo crente tem que ser equilibrado. Na tua amizade você tem que ter um equilíbrio. Não pode pender para um lado nem para o outro, porque gera ciúmes. E o ciúmes, meu irmão, destrói a amizade. O ciúme destrói casamento. O ciúme acaba ministério. Então não pode pender nem para um lado nem para o outro. É preciso ter um equilíbrio na amizade. É preciso ter um equilíbrio na humildade. É preciso ser humilde para carregar a presença. A presença foi feita para carregar nos ombros. Símbolo de responsabilidade. Tem que ter responsabilidade para carregar a presença. Tem que ter responsabilidade. Oh, glória a Deus. Aleluia. Três elementos foi colocado dentro da arca. 3 elementos. O maná dentro de um pote de ouro. E foi colocado a vara de Arão que floresceu e as 2 tábuas do concerto. O pote de ouro com o maná representa a provisão de Deus no deserto. E a provisão de Deus no deserto, ela é notória no meio do povo. Você não precisa se preocupar se você chegou agora, ou se você já está há um tempo, ou se você já é velho de igreja, não importa. Você passa pela provisão de Deus também no deserto. O deserto não fica sem ter a provisão de Deus. Você nunca vai estar na presença sem provar da provisão de Deus, da prosperidade de Deus. E eu vim aqui nessa noite para te dizer que Jesus, ele cumpriu toda essa profecia. Ele cumpriu toda essa palavra. Ele sendo a arca e transferindo para nós essa responsabilidade. Ele cumpriu tudo que estava lá dentro, multiplicando pão e peixe no meio do deserto. Símbolo da provisão, símbolo da prosperidade, porque ele carrega a prosperidade dentro dele. Quem carrega a prosperidade, quem tem a prosperidade, ele é reconhecido como a arca, que tem a provisão de Deus, que tem um maná, ele carrega dentro dele. Aonde você pôr a tua mão, você prospera. Aonde você colocar o teu pé, você prospera. Deus vai te levantar, Deus vai te honrar, porque você é a arca. Não se preocupe, todo tempo de crise passa, todo deserto passa, porque o maná está preparado, já está tudo preparado. E no momento certo você vai receber de Deus um sinal e vai alegrar o teu coração. Quando Deus, ele revela esse mistério da provisão, eu quero dizer algo para você aqui que é muito importante. Deus, na parábola dos trabalhadores em Mateus capítulo 20, é muito interessante isso aqui. Há uma revelação profunda nisso aqui. Quando Deus, ele revela essa parábola, Jesus, ele fala dessa parábola, e ele fala que o Senhor saiu para procurar trabalhadores. E nas praças os trabalhadores ficavam esperando alguém para salariar, alguém para dar um emprego para eles. Quando ele chegava, os que tinha na praça, ele levava para trabalhar na vinha. Aí ele chegou cedo, de manhã cedo, já tinha os irmãos esperando, ansioso. Eu preciso trabalhar, preciso de um salário. Oh, glória a Deus.
eu preciso trabalhar, porque não tem condição de manter minha casa. Aí o Senhor levava para a vinha: trabalha comigo, vamos combinar um dinário, eu vou dar um dinário para vocês trabalhar o dia inteiro. Está combinado, está acertado, vai para a vinha. Aí ele volta, chega na praça às 9 horas, 10 horas, aí tem mais um povo lá, precisando trabalhar, precisando de providência, precisando de uma provisão. Aí ele chama, ele pega esses homens e fala: vamos para a minha vinha, vamos trabalhar, você precisa trabalhar. E combina um dinário também, o mesmo valor. No final da tarde, às 5 horas da tarde, ele chega na praça e está lá mais uns irmãos. Esses irmãos que estavam na praça, meu irmão, estava cansado, já estava desanimado, já estava querendo desistir, ir embora para casa, porque estava muito tempo esperando, não aguentava mais esperar. É como alguns que entrou aqui nessa noite, não aguenta mais esperar. Pede a Deus, ora a Deus, se consagra, jejua, vem ao culto, já está no 6º dia da campanha e talvez não chegou ainda a resposta, e já está desanimando, está preocupado. Oh, glória a Deus. Tem alguém que entrou aqui nessa noite com essa preocupação no seu coração, mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. O Senhor chegou na praça e pegou esses homens às 5 horas da tarde e levou para trabalhar na vinha também. Na hora de acertar, no final do dia, às 6 horas, quando ele foi acertar o valor, ele chamou todo mundo. Aquele que começou cedo ganhou um dinheiro, o que chegou tarde ganhou um dinheiro, e o que chegou 5 horas ganhou a mesma coisa. E os outros não aceitaram muito, não concordaram muito com esse negócio. Aí o Senhor fala: fique com a tua parte, porque o que eu combinei com você foi isso, o que você me pediu foi isso. Quem pede mal, recebe mal. Recebeis mal porque pedi mal. Então recebe o que nós combinamos. Agora os que chegou tarde, trabalhou só 1 hora, vai receber a mesma coisa. Eu tenho uma revelação de Deus nessa palavra, e que vai alegrar muito o teu coração nessa noite. Talvez você não aguenta mais esperar, mas o que Deus está dizendo nessa palavra: Ele pagou o tempo que eles ficaram esperando. Ele acertou, Ele recompensou o tempo que eles esperaram, o tempo que ficou na praça, o tempo da humilhação, o tempo que demorou para chegar. Eles receberam todo o tempo que ficou esperando. Oh, glória ao nome de Jesus. Valeu a pena esperar, valeu a pena esperar, valeu a pena esperar nele, valeu a pena. A recompensa vem, Ele vai pagar o tempo que você ficou esperando. O tempo que você ficou esperando. Quem está esperando vai receber. Quem esperou vai receber. Até hoje que você esperou, vai receber tudo, tudo, tudo. Falá, mandará, me dará. Valeu a pena esperar, valeu a pena chorar, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena esperar, valeu a pena chorar, valeu a pena. Oh, glória! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Não pare, não desista, continue esperando, continue buscando, continue consagrando, continue na casa de Deus, continue no lugar santo, continua. Ele vai recompensar o tempo que você ficou esperando. Ele vai recompensar o tempo que você esperou. Ele vai pagar todo o tempo que você ficou aguardando, chorando, quase desistiu, quase caiu, mas Ele chegou aqui hoje, nessa noite, para te dizer: vou recompensar todo o tempo que você esperou. Labaca, labraçúria. Ora bacantoremi daraçaio. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Diga: você é arca. Fala para o teu irmão, fala com força: você é arca. Você carrega a presença. A prosperidade está aí. Aleluia. Aleluia. Agora, por que muita gente não recebe provisão de Deus? Por que muita gente não consegue prosperar? Para você pensar. Tem um segredo. Quem quer que eu fale, diga amém. Deus me deu toda a autoridade para falar sobre isso aqui, e eu nunca falei isso aqui. Nos tempos de Jesus, o povo se converteu de verdade.
povo se converteu de verdade. Só que aí, tem uma passagem lá, em que o povo trazia as ofertas, e jogava os pés do discípulo. Mas eles traziam com vontade, irmão, não era forçado não. Eles traziam porque o coração deles estava queimando. E aqui eu vou entregar um segredo para você nessa noite, para você nunca mais esquecer na tua vida. O segredo para você prosperar. O segredo para que a provisão nunca saia da tua vida. O que estava acontecendo? Por que eles faziam isso? O que estava acontecendo lá? O Império Romano pagava os soldados para anunciar que Jesus não ressuscitou, porque eles não queriam que o Evangelho fosse pregado. Presta atenção nisso aqui. Então os soldados pagavam, Roma pagava os soldados, anuncia que ele não ressuscitou, que ele é uma farsa, que ele não é o Messias, e eu preciso que espalhe isso. Do outro lado, os discípulos estavam se matando, pregando, Jesus ressuscitou, estava curando, operando milagre, ele ressuscitou, é o Messias, é o Filho de Deus, e o povo acreditava e se convertia, mas tinha uma grande parte que acreditava nos soldados, ficava dúvida. Só que aí o povo chega e fala: peraí, por que você não acredita? Por que vocês não estão acreditando que ele ressuscitou? O que está acontecendo? Porque os soldados estão falando? Por quê? Aí eles falam: porque é o seguinte, eles falaram que Jesus não ressuscitou, estão espalhando por aí, e que Roma está pagando eles para fazer isso. Aí ele: ah, é? Quer dizer que eles estão pagando para anunciar isso? Aí ele escorria. Onde tem mais apóstolo pregando? Tem mais apóstolo pregando ali. Pega o dinheiro. Você tem dinheiro? Tem dinheiro? Não, não tem mais. Tem uma casa ali. Eu vou vender. Traz. Anuncia que ele ressuscitou. Nem que eu tenha que pagar. Mas anuncia. Fala que ele ressuscitou. Eu vou pagar. Eu vou pagar para você anunciar. Eu vou vender minha casa. Eu vou fazer o que for preciso. Mas anuncia que ele ressuscitou, que ele é o Messias, que ele é o Cristo. Oh, glória a Deus. Financia a obra. Nem que for possível você pagar, mas que ele seja anunciado. Orabacandarábria. Ei, calabandorei, calácia. Oh, glória a Deus. Anuncia, meu irmão. Nem que você tenha que financiar, nem que você tenha que pagar, para que ele seja anunciado. Porque foi ele que te salvou, foi ele que te chamou. Ele que é o Cristo. Ele é salvador da tua vida, ele é salvador da tua alma, ele é teu provedor, ele é a palavra, ele é a luz, ele é tudo na tua vida. Ele salva a tua casa, a tua família, ele abençoa teu ministério, a tua vida financeira. É ele que faz, é ele que é ele que é. Oh, glória a Deus. Ei, calai. Ele é a presença, ele é Deus, ele é poderoso, ele tem o controle na mão. Toda a tua vida está na mão dele. Então, se tiver de financiar para que ele seja anunciado, faça. Oh, glória a Deus, que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai te levantar, Deus vai prosperar a tua vida, Deus vai fazer acontecer na tua vida o que você nunca viu. Tenta fazer esse teste. Oh, glória a Deus. Se dobra, faz o que for preciso, mas se lance aos pés de Jesus. Faça o sacrifício, seja um sacrifício vivo. Oh, calá, mandarácia. Ei, la mandarassúria. Eu estou sentindo Deus. Eu estou sentindo a presença dele aqui. E ele manda dizer para alguém: você vai ser recompensado pelo tempo que você esperou. Oh, glória a Deus. Deus vai levantar alguém. Oh, meu Deus, eu estou sentindo Deus aqui. Deus vai levantar alguém aqui com autoridade.
Deus vai levantar alguém aqui nessa noite. Deus vai usar de uma forma poderosa. Ele está te entregando a provisão nessa noite. Ele está te entregando o ministério da palavra nessa noite. Ele está te entregando, meu irmão, oh glória a Deus, um ofício ministerial. Ele está te entregando nessa noite, oh glória. Quem recebe essa palavra, quem recebe essa palavra, quem recebe a presença, quem pode receber, abra a tua boca, porque você é provocador de milagre, você é fazedor de incenso. O incenso está sendo feito agora e vai chegar às narinas de Deus, e a resposta vai descer. Alamaragaça, me dará gassúria, ei plavo que me das, orabacantore me dará súria, me calabandore calavácia, alamandaragaia surre me darás, ora calácia, me dá calamandoria, ora baquiace, me dará súria, calamandorei, me dá cia, me dará súria, calabrafor que me darábria, calai mandará cia, oh Deus, me dá gaço que me daraia, bavafo que me dará súria, me dá, abapapapacato que me dará súria, balagaia, súria me dorei calácia, mandaraia, suca lá me dá. Oh meu Deus, só você não está sentindo, meu irmão? Levanta a tua mão, Ele te visitou, a resposta chegou. Levanta a tua mão, abra a tua boca nessa noite, manda incenso, manda incenso. Você está de frente para a arca, você está de frente para a presença dEle está aqui, a glória está aqui. Oh glória, oh glória. Se coloca de pé. Oh, aleluia. Quem recebe essa palavra, aplauda Jesus bem forte.